estamos ficando craque. Opa! Estamos craque, agora é tchutchu. Agora não precisamos ficar falando tanto, né? Verdade. A gente já... Buenos dias! Você falou buenas tardes, buenos dias. Buenos dias, buenos dias. Aí frio e aqui aí? calor, né? Aqui tá um calor, menina. Ai, que delícia, né? Buena. Aqui tá bem geladinho, viu? Aqui chegou o calor no sul da Espanha, chegando, tipo 2 ventiladores, ar-condicionado, 35 graus na sombra, seco, mas é a terra aonde viveram os mouros. Entende? É uma terra que ela tem muita história. Então, assim, viver num clima tão desértico, não é para qualquer pessoa. Essa região é a última região que eles foram expulsos, né? Eles Exatamente. ficaram aí por quase 700 anos, ou 700 anos, não sei direito. Até a rainha Isabel ser tão influenciada pela igreja. Sim. Recomendo ver essa série. Essa série tá no Netflix, eu não sei se já saiu. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Tem uma cena que aí a gente já vai pegar o gancho para falar da nossa live. Em primeiro lugar, boa tarde aí a todas que estão chegando, a Flávia, a Michele, a Luciana, a Dalila. Boa tarde. Bom dia a todo mundo que está chegando, Juju, todo o pessoal, a Lu. A Lu tá aí, né? E tem uma cena que me chamou assim muita atenção, né? É um momento que ela casa com o marido dela, que agora já nem me lembro o nome dele. Dom Fernando de Aragão. Madre mia, que Dom Fernando de personagem. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ele está numa outra série chamada Mistérios do Tempo, mas é muito bom. E é fantástica. Mas tem uma cena que me chamou, porque ela já era a rainha de Castilha e León, né? Sim. E ele era de Aragão. Então ele chegando na sala, né? Olá, meu amor, cheguei para reinar. E ela olha para ele e diz, não, você é o meu consorte. Você do meu lado, não você na frente. A gente está falando de uma série que se chama Série Isabel, e essa aqui é uma live que a gente vai falar de mulheres empoderadas e que a história da humanidade massacrou a história delas, pessoais delas. Né? Então a gente está falando de uma série, Isabel, porque eu moro aqui na Espanha, então tem tudo isso, só para quem está chegando agora e não está entendendo o que a gente está falando. Então, só pontuando, né, Helena, ela, na real, né, então, ela já sendo uma rainha, ela deveria, né, casar com um rei, com alguém, ou o primeiro filho, né? Naquela época, ela já era uma mulher tão dona de si, né, tão empoderada, que ela escolhe, e inclusive ele é o segundo, eu acho que é o segundo filho, se é o segundo ou terceiro filho, exatamente porque ela não buscava alguém para mandar nela, mas alguém para trabalhar junto com ela. Exato. Então, ela tem todo um conhecimento de tática, ela é muito inteligente, e ela tem alguém que vai para as batalhas, que é ele. Ela também vai nas batalhas, né? Ela também foi às batalhas, mas ele era o grande chefe do exército, né? E ela a grande administradora. Então, infelizmente, ela foi a grande... Eles foram o casal que possibilitaram o massacre da Inquisição,
mas tirando essa parte da história, eles são um casal num equilíbrio do dar e receber, né? Só pegando um pouquinho do gancho da sua live com a Nalva, eles são historicamente esse casal do dar e receber, né? Num equilíbrio perfeito do dar e receber, né? Então, ela na posição dela e ele na posição dela, eles conquistaram, reunificaram a Espanha naquela época, né? Naquela época. E assim, e como ela conseguia ir se desvinculando do papel do que o pai queria para ela, do que a Igreja Católica queria para ela, do que o Vaticano da época queria para ela, porque, claro, tem que casar com o irmão, tem que casar com não sei quem, tem que casar com uma criança que você nem viu ainda. É tudo muito arranjado naquela época. Né? E a gente vai vendo isso ao longo da história, né? Com mulheres maravilhosas, né? Eu sou muito fã, né, da rainha da Rússia, né? Em que ela, na época dela, ela casa com a Catarina Grande, né? Então ela casa com um menino. Aliás, não é nem, né? E ao longo a gente sabe que a rainha mãe, a rainha sogra dela, vai chegar um momento que vai autorizar ela a ter uma relação com outra pessoa, porque não tinha filhos, né? Sim. Mas foi outra mulher fantástica, né? Uma alemã que vai, jovenzinha, acho que com 17, 18 anos, vai para a Rússia e aprende o russo tal, e domina a Rússia, é considerada até hoje a mãezinha da Rússia, mas o que ela faz na Rússia, o que ela promove de desenvolvimento, de crescimento, é uma coisa espetacular, espetacular. E foi um casamento arranjado, né? Mas ela chegou lá e se fez, né? Se fez. Eu tenho um exemplo que eu separei hoje, que é até parte também capa do meu outro livro, que é a Leonor de Aquitânia. Né? Então, assim, Leonor de Aquitânia, ela... A mãe do Ricardo Coração de Leão. Exato. Então, ela primeiro foi casada com o Luís VII da França, né? E depois ela casou com o rei inglês, acho que Plantagenet, enfim, uma monarquia. Plantageneta. Isso, Plantagenet, acho que é. E ela, como mulher, ela foi rainha de 2 países, da França e da Inglaterra. De 2 países, ai meu Deus, até caiu aqui a força dela. Não é 2 países, é 2 reinos. Não, França e Inglaterra não são qualquer país. Exato. França e Inglaterra. Né? Meu negócio aqui soltou. Mas pode ir falando que eu vou ajeitar. Tá. Então, e eu acho incrível, né? Porque ela depende da literatura que você... Aí eu tenho muito isso comigo, né? As histórias da Idade Média, elas são contadas de acordo com quem pagou para contar. Sim. Porque eram os bardos que escreviam, e então Leonor de Aquitânia, que ela tinha uma filha com o rei francês, que se chamava Maria de Champagne. Então ela pega o dinheirinho do bolsinho dela e manda reescrever a história do Santo Graal, que tinha acontecido lá no século 3, 4, mais ou menos, que é a história do rei Arthur, Morgana, e tudo que a gente conhece nos dias de hoje. Quando eu já estive em Burgos mais de uma vez, eu tive umas 3, 4 vezes,
E é muito interessante porque Burgos é uma das cidades que faz parte do caminho de Santiago de Compostela, quase que obrigatório. Não vou dizer que é obrigatório. Fazer o caminho e não conhecer a Catedral Gótica de Burgos é perder parte da história. E ela viveu ali, em algum momento da história, pagando para construir o monastério que tem mais ou menos perto da catedral. Então, assim, uma mulher de tanta força que paga do bolso para reescrever a história, para marcar a história na pedra. Entende? É uma catedral totalmente orgânica, não tem nada combina com nada. Por quê? Porque naquela época ela bebia da fonte dos bardos que foram escrever sobre o Santo Graal. Estavam falando da alquimia da pedra bruta e da pedra filosofal ainda. E tá lá. E quando a gente foi no monastério, é muito interessante, porque ela devia medir 1,60 m e pesar, assim, uns 40 quilos no máximo. A cinturinha, a roupinha, você fala, gente, e aqui você vê ela grande, né? E depende do livro que você lê sobre ela era considerada uma prostituta. Uma mulher que foi manipuladora. Então, Helena, ao longo da história, né, nós tivemos várias mulheres maravilhosas, né, em todas as sociedades, em toda a civilização, e sempre ao longo da história, né, e nisso, né, a igreja teve um papel fundamental, mas ao longo da história, elas foram sendo colocadas, cada vez que a mulher se apresentava como prostituta, para denegrir a imagem da mulher, né, porque o homem, ele é colocado, Simone de Beauvoir vai falar isso muito bem, né, o homem é colocado como a força positiva, o lado positivo da força, né? Vamos lá. O lado positivo da força, ele é o máximo, tudo dele é o positivo. E a mulher é o lado negativo da força, é o negativo. Então, ao longo da história, toda vez que a mulher cresceu, né, de alguma forma foi se tentando abafar aquilo, denegrindo-se a imagem dela, né? Catarina mesmo, por exemplo, Catarina, assim que ela morre, todas as coisas que ela fez de grandioso na Rússia, que propiciou o povo russo dar um salto no conhecimento, na educação e tal, em 5 anos o filho dela derrubou tudo para apagar, né? E denegrir a imagem dela. E ao longo da história, a rainha de Sabá, né? Que nós temos pouquíssima história dela, mas o pouco que se tem, né? Engraçado, eu lendo, descobri que a rainha de Sabá tem pouco conhecimento, poucas escrituras dela, e algum tempo só que foi encontrado o palácio que acreditam que é dela, né? Agora, o rei Salomão, que é famoso tal, ele só não tem nenhum escrito dele, a não ser na Bíblia. Né? Então, a gente não sabe se ele é real ou se ele é um mito. Né? Agora, ela já tem indícios de que existiu de verdade, né? E a rainha de Sabá, o filho dela também. A hora que ela morre, porque ela virou, né? Ela era uma mulher que ela fez todo o Nilo, ela conquistou todo o Nilo, e quando ela morre, o filho dela apaga tudo, aliás, faz de propósito e encobre tudo que ela fez para ver se ela não existe mais na história. Mas eis que uma hora ela aparece e ressurge, né? E é a rainha de Sabá, né?
Então, aqui estamos honrando a Rainha de Sabá no nosso trabalho do jogo da Oca. De alguma maneira, nós sabemos que é justamente da noite do encontro da Rainha de Sabá com o rei Salomão, é que surge o Cântico dos Cânticos, que é a tal da pombinha branca. Então, de alguma maneira, o filho pode até ter tentado apagar, mas ela permanece, ela está aí. Que são estudos que vou ler lá, vou entender lá o que é o Cântico dos Cânticos. Ele se apaixonou por ela. Não, é outra coisa. O que eles estavam falando ali naquele diálogo era outra coisa, né? Porque toda hora a pombinha branca, que é a Shekinah, que é a parte feminina de Deus, se manifesta, que é muito mais profundo. Mas ela deixou também aí todo um povo na Etiópia, que fazem mais ou menos uns 30 anos atrás que Israel foi lá resgatar de uma tribo que não falavam outro idioma a não ser o hebraico. Não é muito interessante? Claro, eu quando cheguei em Israel, eu vi que eles não sabiam o que era o telefone, eles não sabiam o que era um vaso sanitário, porque eles eram uma tribo, tá? Eles não sabiam o que era um vaso. Para que serve um vaso sanitário? Para plantar uma planta? O que é aqui? Né? E como que é que morar no alto? Então, sim, teve gente que se jogou porque nunca viveu no alto. E eles vieram preservando os conhecimentos sagrados do judaísmo. Então, ela se manteve pela linhagem dela. Agora, a questão de muitas mulheres serem consideradas prostitutas, você tem melhor memória que eu. Essa mesma que... Incluindo Maria Madalena, né? Bom, essa daí já é en passant. Essa que foi casada com Napoleão, que foi guilhotinada. Se alguém souber aí, né? Maria Antonieta, né? Ela mesma, eu acho que ela seria um objeto de estudo. Por que ela é a prostituta da história? E por que teve que ser decapitada? Tudo bem, tinha a guerra e tal, mas assim, qual foi o que ela fez? Que o povo está com fome, que dê croação para os pobres. Não é motivo suficiente para uma dentro de uma revolução, eles acreditam que tem que matar toda uma família, né, para que não tenha descendentes, e assim ninguém venha reivindicar novamente o trono, né? Então eles decapitam todo mundo. Agora, Maria Antonieta, ela foi colocada naquela situação, né? E ela tem uma rebelião interna, porque ela era uma mulher que tornou-se... ela se perde porque ela é privada da paixão das artes, né? Uma vez eu li sobre isso. Ela era uma mulher das artes, e daí ela é totalmente privada desse desejo que ela tem, desse desejo. A gente tem aí muitas histórias de filhas de papa. Teve até uma série na televisão que é de um papa, e que o filho também está estudando para ser papa, e ele abusa da filha. E você fala, gente... é o reinado da família Borges, né? Borges. Lucrécia Borgia, isso. Lucrécia... É muito inteligente, ela era muito astuta, muito inteligente, né? Ela é abusada, mas depois ela usa esse abuso
E nisso é interessante você falar. Ela é abusada, mas ela depois usa esse abuso de forma a ganhar um lugar para ter a palavra dela ouvida pelo padre, pelo papa, né, pelo pai dela, e daí ela consegue também ter uma ação de comando, né? Nós temos aqui muitos resgates de muitas mulheres, né? Joana d'Arc, que é um exemplo, né, que você mesma deu aí entre as nossas conversas. Joana d'Arc, qual que foi o que você falou da Antonieta, mas Joana d'Arc, qual que foi o crime dela, né? Dar para o rei da França, na época, o poder, né? Porque se não fosse Joana d'Arc, ele teria perdido o poder. Foi graças a Joana d'Arc, né? Uma simples camponesa, analfabeta, né? Ela vem de uma família muito simples. E essa Joana d'Arc, ela cresce, né? Ela cresce e que ela recebe orientações, segundo ela, de que ela tem essa missão, né? De dar à França o lugar dela. Então, ela que dá ao rei condições do rei tomar a França e ser o rei da França. E por isso ela né? Como e ela era extremamente católica, religiosa, tal. Mas ela, quando se descobre que ela é uma mulher, isso não é permitido a uma mulher. E daí, eu queria pegar um pouquinho, Helena, da sua sabedoria, né? E exatamente falar sobre essas grandes mulheres, né? Então, teve no Egito uma grande rainha, a primeira faraó, você me corrige o nome, acho que é Hatshepsut. A única, né? Faraona, a única. A única. Que também foi abafada, né? E o Egito cresceu demais sobre o poder dela também. Então, ao longo da história, nós tivemos várias mulheres. E daí, essas mulheres, essa luta, né? Então, nós estamos vendo esse feminino, né? Que na época dos celtas era tão valorizado, as mulheres na cultura celta, né? Era de igual para igual. Depois nós fomos colocadas por baixo, né? Fomos renegadas a um segundo plano, por sermos do lado negativo. Agora, quantos anos nós estamos... Então, eu vou chamar, você me corrige, por favor, mas eu vou dizer que esses longos anos são os nossos anos no jogo da Oca, da sacerdotisa, né? Dessa mulher que vem nesse aprendizado e que muitas vezes ela mesma é contra ela, e que agora nós chegamos num momento da história que a mulher ela precisa olhar para outra mulher não como a sua rival, mas como sua par. Nós somos pares, né? Não mais como a mulher que quer o lugar do homem, mas uma mulher que quer o seu lugar, né? Como diz Simone de Beauvoir, né? A mulher que torna-se mulher, né? Então, ela toma o seu lugar e daí, hoje, nesse amadurecimento de tantas mulheres, as famosas e as não famosas, mas esse caminho que nós estamos chegando na imperatriz. Como que você diz dessa transição? Primeiro eu só quero... acho que eu devo ter feito aí, acho que alguma confusão, porque as pessoas estão escrevendo que Napoleão tinha uma esposa, acho que eu devo tá? A gente Carlos mesmo. Luís XV, que era da coisa. Tá, então, que bom que a gente está junta e a gente uma corrige a outra, né? Porque a gente tá aí ao vivo, em direto, né? Essa questão da sacerdotisa para a imperatriz,
ela é o que mais move o meu trabalho. E assim, é onde está o meu santo grau, né? Então, assim, e eu sempre tenho a mesma historinha, acho que você já ouviu falar algumas vezes dessa historinha, o exemplo de Ísis, que ela era filha de Geb, Nut, o céu e a terra, e tinha 2 irmãos, Osíris e Ísis. E ela tem que escolher, esse é muito interessante, um sucessor, porque ela era a dona do Egito. Então, assim, ela era a primeira. Por quê? Porque ela é a criadora. É ela que pode gerar uma descendência. Não, não. Não é crítica. Vocês nos ajudam, Silvinha. Obrigado. Vocês estão... Luiz XVI. Obrigado por nos ajudarem. Isso é o grupo, né? Isso não é uma live Sim, essa união feminina, não é? Né? Exato, é a roda feminina que um ajuda o outro. E aí é onde eu pego o fio. Então, ela vai receber o sêmen do homem que ela escolhe, que é Osíris. Então, só assim, ela vai engendrar, ela vai criar, ela vai ter uma semente dentro dela. E ela tem toda essa poder de criação, mas ela tem que engendrar essa semente dentro dela. Então ela tem todo um problema, porque Sete mata o irmão, corta o corpo do irmão, esparge pelo Nilo, aí ela fica 20 anos lá de sacerdotisa, como é que eu faço? O que eu faço? Que é a questão das emoções. Então, assim, e digo isso para homens e mulheres. A gente está falando de mulheres, mas eu acho que isso já cabe nos dias de hoje para homens também, porque nós já sabemos que existem homens que já estão desenvolvendo o seu lado feminino. Sim. Sua intuição, o mais tato, já na delicadeza, já estão abertos para estudar outras coisas também, né? Já entende que não é só o corpo físico, já vai se abrindo. Mas a maior parte de nós fica muito tempo ali naquela emoção da perda. Até que um dia muda-se a ideia, muda a frequência, algo muda, porque está muito tempo ali, e é nesse momento que Deus Tote, que é o Deus da sabedoria, leva ela para o Nilo, ela reencontra todos os pedacinhos do corpo do marido, num grande ritual, que é lindíssimo estudar sobre isso. Ela engendra um filho que vem a ser Horus, que depois luta com Sete, aí vocês têm aí material de pesquisa. Mas quando ela engendra, ela é sacerdotisa ainda. E quando ela pare, ela é imperatriz. Eu acho que aí é que está. Enquanto nós não nos dermos conta, independente do que a gente gosta de fazer, do que a gente já fez, do que não experimentou, do passado que passou, nós sempre temos a possibilidade de criar novas vidas. E aí chegar na imperatriz, quer dizer, e aí? Eu cheguei porque eu tive uma meta, eu tive um propósito, eu tive um porquê. Chegar até aqui. Porque tem os 9 meses, aí a gente vê que na roda celta também vai mudando as estações, e 9 meses depois, ela vai estar livre.
daquela função para a qual ela veio, que era deixar um descendente. E que muitas de nós hoje já não nos preocupamos em deixar descendentes, porque a gente está deixando outros legados a não ser só crianças no mundo. E nem por isso somos, mas ou a gente que não deixa de ser uma descendência, né? Então, quando uma mulher ela não pariu um filho, né? Assim, vamos dizer, não teve a maternidade de um filho, mas quantas mulheres estão parindo aí crianças na educação? Quantas de nós educamos os nossos filhos, esses filhos, né? Então, estamos ensinando, professoras. Isso também é parir, né? Então, quando o ato de parir deixou de ser uma coisa única e ele tomou uma dimensão maior do parir, né? Então, a gente vê que sim, essa função de legado, de deixar alguém, é muito mais ampla do que a parir uma criança. Né? Exato. E às vezes, né, uma Amazonas, por exemplo, quando ela saía para a luta e ela tinha uma função, aquela função dela, aquela luta dela, defender aquele povo dela, aquilo também era um parir, né? Um parir a sua função, um exercício da sua função ali, e com muito sacrifício, né? Ela até, muitas cortavam um dos seios por causa do ar. Exato, né? Exato. Então, Helena, fala um pouquinho assim, porque o que eu andei lendo, né? A sacerdotisa, ela vai, e no próprio jogo da Oca, que é o que você comanda, então ela vai passando por várias casas, né? Então ela é a casa 39. Ali ela já passou pelo poço, ela já veio cheio de coisas, foi largando ao longo do tempo, como um peregrino também, né? Mas ela ainda carrega muitas as emoções, tem tanta rancor, mágoa, muitos pesos que ela está deixando, né? Só que quando ela vai fazer o salto de sacerdotisa para a imperatriz livra-se de tantos rancores, de tantas mágoas, e dá esse salto na sabedoria, porque a imperatriz é a sabedoria já, só que aliado à sabedoria vem a responsabilidade, né? Essa é a palavra. E aí? Eu quero a sabedoria, porque com sabedoria você tem que assumir a responsabilidade. Eu quero isso. Eu quero me tornar mulher. Exato, né? Porque assim, já não tem mais o mimimi, já não tem o drama. Então você entra num estágio que você diz assim, olha, eu quero usar um óculos cor-de-rosa. Uhul! Quero usar um óculos cor-de-rosa. Ah, mas imagina você, sei lá, mudando de novo. Eu vou mudar de novo. Então, já existe algo que é muito importante e que a gente, em algum momento da humanidade, das escrituras, eu falo, às vezes eu brinco, né, que Constantino foi meu filho, né, porque ele era filho de Helena, que era uma sacerdotisa de Avalon, e pelas leituras, ele tinha medo dessa mãe, porque essa mãe tinha visões. Então, ele mandava a Helena para tudo que era viagem, e ela trazia coisas e dizia, olha, isso daqui é a escada que Jesus pisou, ai mãe, então vai e viaja de novo. E Helena foi uma mulher que viajou muito, mas ela era consciente desse medo que desperta quando você sabe o que você quer. Essa é a questão. Eu já sei o que eu quero. E o que eu quero é muito maior
do que essa função. E por isso eu saio da emoção e vou escolher esse propósito. E vou viver esse propósito. Eu não preciso engendrar só um filho. Eu posso engendrar um livro. Eu posso engendrar uma nova forma de pensar e trazer de volta um jogo que era lá do século XI e XII e que ninguém mais lembra dele, a não ser um jogo como jogo infantil de crianças. E aí você traz esse conhecimento. Então, você começa a parir e você vai parindo com liberdade de pensar, porque a emoção de um passado que passou... E se libertando de uma culpa, né? Outro dia eu li uma questão que está ali, eu tenho reflexionado toda essa semana sobre isso, que às vezes perdoar é muito mais fácil do que pedir o perdão. Então, assim, só quando você pede esse perdão é quando você realmente se sente com o coração leve, sabe? A imperatriz, ela no jogo no tarô egípcio, ela tem os seios de fora, é como Diana, a caçadora, com os seios grandes, ou as deusas que eram representadas antes com curvas, gordinhas e seios grandes, elas são fartas de criatividade. Esse é o sagrado feminino, esse é o santo grau, para homens e para mulheres. Você pode parir constantemente, desde que você tenha o conhecimento e o propósito de sustentar o cajado até o final. Porque no meio do caminho, o que vai aparecer? Um poço. Ai, voltei a encontrar aquele namorado. Ai, voltei aquela... Aí encontro um labirinto. Ai, o que era mesmo o meu fio de Ariadne? O que era mesmo que eu estava querendo? Ah, já nem sei, porque a moda é outra. Mudou a moda. Então, assim, assumir esse momento de se transformar, tudo aquilo que eram os seus antepassados, a quem você quer ser. Acho que dentro do sistêmico também tem essa linguagem, né? Eu tenho visto uma série no Netflix que é Schnitzel. Schnitzel é uma série hebraica, acho que deve ter sido rodada em Israel, e que é bem o costume dos judeus bem ortodoxos. São bairros ortodoxos e só de ortodoxos. E eu olho para a série e vou agradecendo as minhas antepassadas. E vou dizendo, ainda bem, né, que eu escolhi não isso e escolhi ser eu. Que deu muito trabalho. Mas deu muito trabalho. Entrando no sistêmico, que bom que vocês viveram isso, né? Que bom que vocês viveram isso e que me deram a condição de eu fazer outras escolhas. Então, toda essa história eu agradeço, né? Toda essa força eu agradeço, mas eu não preciso repetir isso, eu posso fazer uma nova escolha, porque a vida está para frente, né? Exato. Então, é muito fantástico isso no pensamento sistêmico. Então, por exemplo, é neste momento que você tem a condição, oi Pérola, que você tem a condição de assumir a imperatriz, de ser escutada, porque uma imperatriz ela é escutada. Quantas de nós temos dificuldades em alçar a voz dentro das nossas próprias famílias, nos nossos lares, com os irmãos, com os primos, com os amigos? Né?
Então, assim, a maior parte vai se encaixando, né? Vai se adaptando, mas se tornar uma imperatriz é assumir aquilo que eu, por exemplo, em 2015, escutei a voz, que tem uma voz que me acompanha, e que em 2015, em Roncesvalles, me disse: as fronteiras serão fechadas e há que proteger a sabedoria do caminho. E eu, na minha inocência, falei: vou morar aqui perto do caminho. Mas fiz esse salto de 360 graus na minha vida e mantive o propósito com a ajuda de muitas amigas, inclusive a Lu foi uma das que vai, firmeza no cajado, sustento o cajado, e vamos lá, né? E tô aqui, deste lado de cá, já voltei para o caminho de novo, já entendi muitas coisas, para falar com outro grau de autoridade interna, não pelo ego, mas pela minha autoridade interna, o que eu vejo em relação ao jogo da oca, astrologia, numerologia e tudo aquilo que eu vou unindo ao próprio caminho, né? Ao próprio caminho, que é o conhecimento. Quando você fala das descobertas que nós temos que fazer ao longo do caminho, desses labirintos que estão escondidos, né? Então, isso nos convoca a repensar o caminho, então você faz um convite, né? E pensar no caminho de uma forma diferente, como você mesmo disse, um olhar diferente para o caminho, né? Saber em cada parte. Porque assim, o caminho, ele vai ter uma bifurcação, sim ou sim. E vai ter um momento que você vai ter que refletir, sim ou sim. E de repente, você vai ter que voltar para trás, não está preparada ainda, e vai voltar para frente de novo. Então, assim, esse trabalho de sacerdotisa imperatriz, ele na geometria sagrada, eu chamo ele da Vésica Piscis, que é o encontro do rei Salomão e da rainha de Sabá, que se formou o terceiro elemento, que é a pombinha branca. Então, quando o rei Salomão estava de verdade com a rainha de Sabá, a pombinha branca, Shekinah, esse sagrado feminino, essa parte feminina de Deus que também ninguém mais fala, acho que ela aparece uma vez em toda a Bíblia e desaparece, e aparece porque é ela que conduz a Lilith para fora do paraíso. E Lilith, que foi a primeira esposa de Adão, e falou assim: olha, querido, nessa posição não vai rolar. Né? Então, foi a primeira feminista. Né? Foi a primeira feminista. Foi a primeira. E aí o Adão teve que tirar uma costela dele, criar uma Eva, que comeu a maçã, e aí a gente ficou todas com esse arquetipo de que a mulher é puta. Falando em palavras claras. Hoje já Sim, tem... ela é a culpada, né? Não é a responsável, porque responsabilidade é diferente de culpa, né? Não, então, ela é a culpada pela toda desgraça da humanidade, porque ela que convence o Adão a comer da maçã. E aí a gente tem a sequência... Daí eu me pergunto, ele é tão poderoso, o homem, né? E ele se deixou não, comer pelo... Eu costumo dizer que eu não sou filha da costela. Eu não sou filha da... Mas de jeito nenhum. É algo que eu falo, não. Eu me lembro, eu não podia assistir as aulas de religião, só podia assistir no colégio acho que era primário, mudou, eram os nomes diferentes, mas era em Santos. Aí eu tive uma aula de religião, e na aula de religião falou da serpente, da Eva, da maçã. E eu cheguei em casa horrorizada. Eu falei para o meu pai: pai, como? Eu sou filha da Eva. Eu sou uma pecadora.
E aí meu pai, no dia seguinte, foi na escola e para mim não tinha aula de religião, porque eu sou de ascendência judia, né? E eu ficava sozinha no colégio. Então, claro, eu cresci totalmente longe de todo esse tipo de conhecimento. E isso me dá a liberdade, me deu a liberdade até meus 33 anos de fazer o que eu quero. Mas isso não significa que depois que eu fui inserindo conhecimento atrás de mim, que eu não tive que continuar libertando as culpas do passado. Isso a imperatriz, ela tem que continuar fazendo, porque o objetivo dela é o futuro, é o próximo. E o próximo passo, qual vai ser? Ela já entendeu que ela tem que crescer. Ela é a mãe da criação. Ela é a natureza, é a mãe terra. A gente pode marcar um dia uma live, se quiser, só para falar de Maria Madalena. E eu trouxe aqui umas cartinhas que eu separei. Eu sempre gosto disso, né? Estamos nele de passagem. É que assim, a gente tem uma visão muito romântica, né? Que a gente tem um sapatinho de cristal, que vai vir o príncipe encantado, aí a gente vai casar, ter filho, e aí essa parte bonita da vida, né? A criança nasce, a menina cresce com 2, 3 anos e ela já ganha um carrinho de bebê. Ela já vai, desde pequenininha, empurrar o tal do carrinho de bebê, né? Já ganha uma boneca para ela balançar e trocar a fralda. Exato. Aí tem um outro lado desse sagrado feminino, dessas rodas de mulheres que vão ali conversar e dizer, e aí, amiga, tá sendo bom? Não, não tá. Entende? Que são essas mulheres que veem também a escuridão, que veem também a parte mais oculta, e que essas Sim. são as pessoas chamadas bruxas, que tem até hoje no inconsciente coletivo. Que daí foi muito, aproveitando essa sua fala, foi muito interessante quando, tudo bem que é um filme hollywoodiano, mas quando vem o filme da Malévola. Por quê? Porque daí a gente vê que a Malévola é uma mulher que sonhou com esse sapatinho de cristal, né? A qual ela foi enganada, né? Mas dentro dela não é porque há um ser bom, há uma criação, né? E daí ela vai parir, porque quem vai criar aquela criança é a Malévola. Ela vai parir não fisicamente, mas ela que dá a condição da princesa ser uma pessoa mais autônoma, mais dona de si. Porque senão a princesa, lá no filme, né, seria uma chatinha. Mas ela é dona de si exatamente porque ela vive com os dois lados, que é o lado bom e o lado ruim, que é esse lado famoso da Malévola. Mas não, a Malévola é, na verdade, o todo, né? Ela tem o lado bom e tem o lado ruim, que faz parte de todos nós, o Yin e o Yang, não é isso? Exatamente, porque se você não consegue saber qual é o seu lado Yang e qual é o seu lado Yin, você não consegue fazer o terceiro elemento. Sim. Você nunca vai entender que você vai poder fazer um processo alquímico com você mesma. Sim. Entende? Então, assim, enquanto a gente não abraçar essa dualidade, eu tenho um lado puta, eu tenho um lado geisha, eu tenho um lado cheio de emoções do passado, mas eu tenho um lado de empreendedorismo muito forte para o futuro. Enquanto a gente ficar lambendo enquanto a gente não sabe ficar lambendo as feridas, aí a coisa
não vai dar certo. Então, mais do que nunca, eu acho que esse é o momento de se conhecer, de buscar entender por que tem um determinado padrão que sempre volta, porque quando a gente está no papel da sacerdotisa, tem um determinado padrão que sempre volta. A minha mãe brigou de novo comigo. O meu pai reclamou de novo comigo. Eu estou de novo trabalhando e tenho meu marido desempregado de novo. Ele repete, porque a água, ela é o que vai fazer o mercúrio se transformar em éter. Então, esse sim é um trabalho alquímico tão profundo que você vai ter que trabalhar com seu mercúrio interno. E uma vez trabalhado com o mercúrio interno, aí você transforma o enxofre, o sal e a água em éter, que era o que essas mulheres, talvez lá no passado, essas abuelas, tatarabuelas, né? Elas conheciam. E provavelmente, em muitas doutrinas ou em muitos países, tem uma série polonesa, eu ando assistindo umas séries interessantes, que são das bruxas polonesas. Eu tenho até medo, assim, de se continuar, porque falei, gente, são as minhas avós, são as minhas bisavós, são as minhas tataravós, porque eu tenho origem polonesa e alemã. Então, assim, aqui é um sangue muito... Então, toda essa força existe em você, mas existe na mulher. Na A mulher. mulher, né? Quando a gente vê assim, então, hoje no mundo a gente precisa se questionar no nosso lugar, né? Como eu falei, então as mulheres não podem mais se deixar ser alimentadas por uma competição, mas sim por uma união, né? Então, e a gente precisa estar atenta, porque enquanto nós ainda tivermos numa sociedade em que uma menina precisa levar um tiro na cabeça, precisa sobreviver, e daí um país vai lá, pega essa menina e dá a condição dela continuar os estudos, e ela escreve um livro, uma menina. Quantas meninas nessa sociedade a qual ela foi tirada não levam um tiro e ninguém está sabendo? Então, nós mulheres precisamos nos unir nessa força que somos, não maiores e nem menores, não do que os homens, mas na nossa força feminina que tantas ancestrais trouxeram, e para que a gente tome conta desse legado e dê o salto de sacerdotisa, sair da reclamação e para ir para a imperatriz com a responsabilidade de todo esse legado que nós estamos trazendo, né? E o prazer de vivenciar esse legado, né? Que delícia estar nesse momento que a gente pode fazer uma live, falar dessa força feminina, desse desejo de sair de uma sacerdotisa e ir para uma imperatriz. Isso é fantástico, porque há 15, 30 anos atrás nós não poderíamos fazer isso. Porque a gente está grávida. Entende? Porque a gente está com conteúdo. Que acho que essa grande perturbação em cima de Maria Madalena, ela entendeu o conteúdo. Sim. Entende? Ela foi a grande discípula, né? Sim. Entende? Então, assim, essa intuição é algo muito da mulher, porque a Salomé falou isso daqui, né, de unir a intuição, mas assim, entender a intrínseca das coisas, porque a mulher, ela sangra todo mês. Então, ela sabe quando vai começar a sangrar, ela sabe quando para, né? Ela tem as contas dela todo mês tem que prestar conta, e ela tem aquela dor, aquele
cômodo. Então, ela aprende com o passar da vida, dos anos, ou não, a entender que tem um momento que é de sofrimento e tem outro que é, que alívio. Sim. Né? Liberdade. Mas, para que a gente consiga fazer esse trabalho, de um trabalho mais legal, a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente quer criar. Eu desejo criar um mundo melhor, desde essa visão aí helenística, que nem a Lu sempre me fala, mas porque é o que eu tenho para oferecer. Não adianta me pedir outra coisa, porque outra coisa eu não tenho, é isso. E é isso que me faz sentir iguais com todas. Então já não tem raça, não tem credo, não tem religião, né? Não tem nível social, né? Não tem social. Não tem nada. Porque o que vai importar é essa união entre nós. Essa união de forças. E convido os homens também a experimentarem, participar desse processo de uma nova criação. Porque o homem, ele também tem tudo isso inserido dentro dele. Tá igualzinho. Que é o casamento perfeito que a gente falou, né? Da Isabel com, né, Dom Fernando. Exatamente. Né? Que foi lá e, ó, você do meu lado, você cuida do seu, eu cuido do meu, e aí a gente conquista a Espanha praticamente toda. Exatamente. Unifica tudo. Exatamente. Então, assim, é muito importante que neste momento você chame esse seu lado feminino, essa luz e sombra, que trabalhar com esse feminino, você sempre vai ver uma figura que foi chamada de prostituta, como anos Maria Madalena foi chamada, anos, né? Por quê? Porque sim. Ninguém sabe por quê, mas porque sim. Porque ela seguiu, né? A gente vai fazer a próxima live. Ela não podia ser forte, né? A mulher não podia ser forte, não podia ser inteligente. Essa é a questão. Ela incomoda. A mulher que incomoda, a mulher que, não a crítica, mas assim, naquela que, não, mas aquela que diz assim, não, acho que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Essa incomoda. Nosso tempo vai encerrar. Tem um filme chamado A Tenda Vermelha. Que é um livro também. Que é um livro também, mas, né, e vai falar exatamente disso, né? Quando elas se reuniam lá na época de Jacó e tinha a deusa Terra, a mãe Terra, a qual elas veneravam, e que foi cortada, né? Elas foram cortadas dessa veneração, da sua sabedoria, né? Quando elas se reuniam na Tenda Vermelha. Isso é fantástico. Então, as mulheres ao longo foram podadas dessa sabedoria. Eu tenho um problema com isso, porque até nos dias de hoje, a mulher, quando ela fica menstruada na parte mais rígida da religião, ela tem que dormir num outro quartinho. E os homens religiosos dão a mão porque você não sabe se você está pura ou impura. Então, assim, eu tenho um pouco de confusão ainda com isso, né? Mas eu acho muito legal que você possa vivenciar com o seu grupo, né? 27 segundos, 26 já vai terminar. Mas aí, vamos continuar. Vamos continuar, que tem muito assunto. Tem muitas mulheres maravilhosas para a gente falar ainda, né? A série polonesa. Um beijo para todo mundo que participou. Gratidão.